Meu ex disse: faxineira não sustenta filho, mas foi ele quem limpou o palco da minha formatura. Essas palavras ainda ecoam na minha mente, mesmo depois de 5 anos. Ricardo me disse isso na porta do apartamento enquanto eu segurava nossa filha Sofia de 2 anos no colo. Ele estava vestido com seu terno caro, aquele mesmo que ele adorava usar para me lembrar da diferença entre nós. Eu estava com meu uniforme de limpeza, voltando do turno da madrugada no shopping center. Ele não aguentava mais, disse. Não aguentava ter uma mulher que cheirava a desinfetante e que nunca poderia dar a ele o status que ele merecia. Que faxineira não tinha condições de sustentar uma criança direito. Que ele estava me fazendo um favor ao ficar comigo até ali. Naquele momento, com minha filha chorando nos braços e meu mundo desabando, eu não disse nada. Apenas peguei nossas coisas e saí. Ele ficou com o apartamento, claro. Era dele mesmo. Eu voltei para a casa da minha mãe, um sobrado pequeno na periferia de São Paulo. Sofia dormia no meu quarto de adolescente enquanto eu trabalhava 3 turnos. Faxina de madrugada no shopping, limpeza em escritórios à tarde e, quando conseguia, eventos à noite. Minhas mãos ficaram ressecadas, minhas costas doíam constantemente, mas eu tinha um plano. Desde pequena, eu sonhava em fazer faculdade. Minha mãe sempre disse que eu era inteligente, que tinha cabeça para os estudos. Mas a vida não deu essa chance na juventude. Engravidei aos 19, casei aos 20, e os anos foram passando entre fraldas e contas para pagar. Mas agora, aos 27 anos, eu tinha uma motivação diferente. Cada palavra cruel do Ricardo tinha se transformado em combustível. Cada "você nunca vai ser nada" tinha virado determinação pura. Comecei a estudar de madrugada, depois de chegar da faxina. Enquanto Sofia dormia, eu estava ali com os livros, preparando para o vestibular. Administração. Sempre gostei de números, sempre tive facilidade para organizar as coisas. E, mais importante, sabia que era um curso que poderia me dar a independência que eu precisava. O cansaço era devastador. Teve noite que dormi 2 horas. Teve dia que chorei de exaustão no ônibus. Mas toda vez que pensava em desistir, eu lembrava da cara de nojo do Ricardo quando ele me via chegar do trabalho. Passei no vestibular. Bolsa integral. Minha mãe chorou quando soube. Sofia, agora com 4 anos, não entendia muito bem, mas sabia que a mamãe estava feliz. Foram 4 anos dividindo o tempo entre trabalho, faculdade e filha. 4 anos dormindo pouco, comendo mal, mas estudando muito. Meus colegas de classe não sabiam da minha história. Para eles, eu era só mais uma estudante. Alguns até reclamavam de ter que acordar cedo para a aula das 8. Eu vinha direto do turno da madrugada. Me formei com mérito. Não magna cum laude, mas com notas que me deixaram orgulhosa. Consegui um estágio numa empresa média no último ano, que virou efetivação depois da formatura. Não era o emprego dos sonhos, mas era um começo. Era o primeiro passo para sair daquela vida de 3 empregos e noites sem dormir. Sofia já tinha 7 anos quando me formei. Estava linda no dia da colação de grau, de vestido azul que minha mãe fez especialmente para a tal ocasião. Se você já foi subestimado, se já te disseram que você não era suficiente, se inscreva neste canal. Aqui compartilhamos histórias de pessoas que mudaram as regras do jogo. A cerimônia estava linda. O auditório da universidade estava cheio de famílias orgulhosas, flores, fotógrafos. Sofia estava sentada na primeira fileira com minha mãe, acenando para mim toda vez que nossos olhares se cruzavam. Eu estava ali no palco, esperando minha vez de receber o diploma, quando vi uma figura familiar no fundo do auditório. Era Ricardo. Mais velho, um pouco mais gordo, mas ainda com aquela postura arrogante de sempre. Ele estava vestindo um uniforme. Um uniforme azul de uma empresa de limpeza. Por um segundo, achei que estava vendo coisas. O cansaço acumulado dos últimos anos, a tensão do momento. Mas não, era ele mesmo. Ricardo, o homem que me disse que faxineira não sustenta filho, estava ali limpando as janelas do auditório durante minha formatura. Ele não tinha me visto ainda. Estava concentrado no trabalho, passando o pano nas vidraças com movimentos mecânicos,
claramente tentando terminar o serviço antes que a cerimônia acabasse. A ironia era tão perfeita que quase doía. Ali estava eu, prestes a receber meu diploma de administração depois de anos de luta e sacrifício. E ali estava ele, fazendo exatamente o trabalho que ele tanto desprezava quando eu fazia. A vida tinha dado uma volta completa, mas não da forma que nenhum de nós esperava. Eu tinha subido, mas pelo visto ele tinha descido. Muito. Depois da cerimônia, enquanto as famílias se reuniam no pátio para as fotos, eu fiquei observando Ricardo de longe. Ele estava guardando os equipamentos de limpeza num carrinho, claramente com pressa para sair dali antes que alguém o reconhecesse. Mas o destino quis que nossos olhares se cruzassem. A expressão no rosto dele foi indescritível. Primeiro choque, depois vergonha, e por fim, uma tentativa desesperada de fingir que não tinha me visto. Mas era tarde demais. Eu caminhei em direção a ele com meu capelo e beca, o diploma ainda quente nas mãos. Sofia correu atrás de mim, perguntando quem era aquele homem. Minha mãe tentou me segurar pelo braço, sussurrando que não valia a pena, mas eu precisava fazer aquilo. Não por vingança, mas por fechamento. Precisava olhar nos olhos do homem que quase me destruiu e mostrar a ele quem eu tinha me tornado. Ricardo, eu disse, parando a alguns metros dele. Ele engoliu seco, largou o pano que estava segurando e tentou sorrir. Aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem, o mesmo que ele usava quando queria me convencer de que suas palavras cruéis eram para o meu próprio bem. Sofia se escondeu atrás da minha beca, curiosa, mas cautelosa. Fernanda, parabéns pela formatura, ele disse, a voz saindo estranha, quase rouca. Tinha perdido aquela arrogância toda, aquela segurança que ele sempre demonstrava quando me diminuía. Agora estava ali, constrangido, suando no uniforme azul da empresa de limpeza, enquanto eu usava a beca de formanda em administração. Obrigada, eu respondi, mantendo a voz calma. Você trabalha aqui agora? Era uma pergunta óbvia, mas eu queria ouvir da boca dele. Queria que ele dissesse as palavras. Ricardo baixou os olhos, mexeu com as mãos, claramente desconfortável. É temporário, ele mentiu. Só até aparecer coisa melhor. Mas eu sabia que não era temporário. Conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que eu tinha quando voltava da faxina, exausta, sabendo que no dia seguinte teria que fazer tudo de novo. Era o olhar de quem estava preso numa situação que parecia não ter saída. A diferença é que eu nunca parei de lutar para sair. Eu nunca me conformei. A Sofia está grande, ele disse, tentando mudar de assunto. Minha filha, agora com 7 anos, o olhava com aquela franqueza das crianças. Ela não se lembrava dele. Para ela, ele era só um estranho de uniforme azul que conhecia a mamãe. Ela está, eu respondi. E muito inteligente. Notas excelentes na escola. Era verdade. Sofia estava indo muito bem e eu fazia questão de estar presente em todas as reuniões, em todos os eventos escolares, coisa que Ricardo nunca fez. O silêncio ficou pesado entre nós. Ao fundo, outras famílias celebravam, tiravam fotos, riam. Minha mãe estava nos observando de longe, pronta para intervir se fosse necessário. Ricardo continuava ali, parado, como se não soubesse o que fazer com as mãos, com o corpo, com a situação toda. Você mudou, ele disse finalmente. E tinha razão. Eu tinha mudado. Não era mais aquela mulher insegura que aceitava suas humilhações em silêncio. Era uma mulher que tinha enfrentado 5 anos de luta, que tinha provado para si mesma que podia conseguir qualquer coisa que quisesse. Era uma mulher que não precisava da aprovação de ninguém para saber o próprio valor. A vida ensina, eu respondi. Principalmente quando você é subestimada. A frase saiu com mais peso do que eu pretendia. Ricardo entendeu a referência. Como não entenderia? Foram suas próprias palavras que me motivaram a chegar até ali. Suas próprias crueldades que se tornaram o combustível para minha determinação. Ele abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa, talvez um pedido de desculpas, talvez uma justificativa para o que tinha acontecido entre nós. Mas as palavras não vieram.
O que poderia dizer mesmo? Que estava arrependido, que não imaginava que eu conseguiria, que tinha se enganado sobre quem eu realmente era. E você, o que teria feito no meu lugar? Teria dado uma segunda chance ou seguido em frente sem olhar para trás? Em vez de palavras, Ricardo apenas balançou a cabeça, como se finalmente entendesse a dimensão do que tinha perdido. Não só a mim e a Sofia, mas a chance de fazer parte de algo especial. A chance de apoiar alguém em vez de destruir. Ele tinha escolhido me diminuir quando podia ter me incentivado. Tinha escolhido ver limitações onde podia ter visto potencial. Preciso ir, ele disse, pegando o carrinho de limpeza. Tenho outros lugares para limpar hoje. A ironia das palavras não passou despercebida. Outros lugares para limpar. Exatamente o trabalho que ele tanto desprezava quando eu fazia. A vida tinha uma forma peculiar de ensinar lições. Sofia puxou minha beca. Mamãe, quem é ele? Ela perguntou, olhando Ricardo se afastar. Por um momento, pensei em inventar alguma história, protegê-la da verdade complicada sobre o pai que a abandonou. Mas decidi pela honestidade, na medida do que ela podia entender. É uma pessoa que conheci há muito tempo, Neu disse. Alguém que não acreditava que a mamãe podia conseguir coisas boas. Mas você conseguiu, Sofia disse, tocando meu diploma com os dedos pequenos. Você é a mulher mais inteligente do mundo. Aquelas palavras valiam mais do que qualquer reconhecimento profissional, mais do que qualquer validação externa. Minha filha via em mim exatamente o que eu queria que ela visse. Uma mulher forte, capaz, determinada. Caminhamos de volta para onde minha mãe estava esperando. Ela me abraçou forte, sussurrando no meu ouvido que estava orgulhosa de mim. Você mostrou para ele, ela disse. Mas mais importante, você mostrou para você mesma. Tinha razão. Aquele encontro não era sobre Ricardo. Era sobre mim. Era sobre fechar um ciclo e abrir outro. As semanas que se seguiram foram de adaptação à nova realidade. Meu emprego na empresa estava indo bem. Eu tinha conseguido alugar um apartamento pequeno, mas nosso, só meu e da Sofia. Nada luxuoso, mas era limpo, organizado e, principalmente, era conquista minha. Cada móvel que eu comprava, cada conta que eu pagava em dia, era prova de que eu tinha conseguido. Um mês depois da formatura, encontrei Ricardo novamente. Desta vez foi diferente. Eu estava saindo do trabalho, usando meu tailleur preto e carregando uma pasta executiva, quando o vi descendo de um ônibus. Ele estava com o mesmo uniforme azul, claramente voltando de mais um dia de trabalho. Desta vez, quando nossos olhares se cruzaram, ele não tentou fugir. Ele atravessou a rua e veio em minha direção. Fernanda, ele disse, parando a alguns passos de distância. Posso falar com você? Havia algo diferente no tom dele. Menos arrogância, mais humildade. Talvez a vida tivesse ensinado algumas lições para ele também. Claro, eu respondi, olhando no relógio. Sofia estava na escola, eu tinha alguns minutos antes de buscá-la. Ricardo respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo importante. Eu queria pedir desculpas, ele disse finalmente. Pelo que eu disse, pelo que eu fiz. Você não merecia aquilo. As palavras saíram devagar, pesadas. Não era o pedido de desculpas dramático dos filmes. Era algo simples, direto, mas parecia sincero. Eu sei que não merecia, eu respondi. Aprendi isso nos últimos 5 anos. Não havia raiva na minha voz, apenas certeza. A raiva tinha se transformado em combustível há muito tempo, e agora esse combustível já tinha cumprido seu propósito. Eu estava com medo, ele continuou. Medo de que você fosse melhor que eu. E você era mesmo, sempre foi. Eu não soube lidar com isso. Era a primeira vez que eu o ouvia admitir alguma vulnerabilidade. Durante nosso relacionamento, ele sempre se posicionava como superior, como se fosse um favor ele estar comigo. E agora? Eu perguntei. Como você está lidando? Ricardo deu um sorriso amargo. Estou aprendendo humildade, ele disse. Do jeito mais difícil possível. Olhou para seu uniforme, depois para meu tailleur. A vida tem dessas ironias, não é?
Se esta história está te fazendo sentir algo, se você acredita que há justiça no que está por vir, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio mantém estas histórias vivas. Tem mesmo, eu concordei. Mas não é só ironia, é consequência. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas eram verdadeiras. Ricardo assentiu, como se finalmente entendesse isso. Você quer conhecer a Sofia? Ele perguntou, quase sussurrando. Ela é minha filha também. A pergunta me pegou desprevenida. Durante 5 anos, ele nunca tinha demonstrado interesse em conhecer a própria filha. Nunca perguntou como ela estava, se precisava de alguma coisa, se estava bem na escola. E agora, depois de me ver formada, depois de perceber que eu tinha conseguido construir uma vida sólida, ele queria fazer parte dela? Ela não te conhece, eu disse. Para ela você é um estranho. E francamente, Ricardo, você é um estranho mesmo. Um pai não é só quem faz a criança, é quem fica, quem cuida, quem está presente. Minhas palavras eram cruas, mas necessárias. Sofia tinha crescido esses 5 anos sem pai e estava bem assim. Não sentia falta do que nunca teve. Ricardo baixou a cabeça. Eu sei, eu fiz escolhas erradas, muitas. Havia algo genuíno na voz dele, uma tristeza que parecia real. Não estou pedindo para voltar ou algo assim. Só. Queria que ela soubesse que eu existo, que eu sinto falta dela, mesmo que ela não sinta falta de mim. Era complicado. Por um lado, Sofia tinha direito de conhecer o pai biológico. Por outro, ela tinha vivido muito bem sem ele. E eu não queria trazer confusão para a vida dela agora que tudo estava finalmente nos trilhos. Ela está feliz, eu disse. Tem uma vida estável, notas boas na escola, amigos. Não vou deixar você bagunçar isso. Entendo, ele disse. Mas talvez, no futuro, quando você achar que é o momento certo. Ele não terminou a frase. Sabia que não tinha direito de exigir nada. Sabia que essa decisão era completamente minha. Nos meses que se seguiram, ocasionalmente eu esbarrava com Ricardo pela cidade. São Paulo é grande, mas certas coincidências acontecem. Ele sempre acenava educadamente. Às vezes perguntava como Sofia estava, mas mantinha distância respeitosa. Havia aprendido o próprio lugar, finalmente. Minha carreira estava evoluindo. 6 meses depois da formatura, consegui uma promoção. Não era nada extraordinário, mas era progresso. Sofia estava se adaptando bem ao apartamento novo, tinha feito amigos na escola nova. Nossa vida estava tomando forma, e pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia completa. Um dia, chegando em casa depois do trabalho, encontrei Sofia sentada à mesa da cozinha, fazendo lição de matemática. Ela tinha 8 anos agora. Estava mais esperta, mais observadora. Mamãe, ela disse sem levantar os olhos do caderno. Por que você nunca fala do meu pai? A pergunta veio do nada, como essas perguntas das crianças sempre vêm. Sentei ao lado dela, pensando na melhor forma de responder. O que você gostaria de saber sobre ele? Perguntei, decidindo deixá-la guiar a conversa. Se ele é bonito? Se ele é inteligente como você, por que vocês não ficaram juntos? Sofia falava enquanto continuava resolvendo as contas, como se fosse uma conversa casual sobre o tempo. Mas eu sabia que não era casual. Era algo que estava na cabeça dela há tempos. Seu pai é complicado, eu disse, escolhendo as palavras com cuidado. Ele não acreditava que eu podia conseguir coisas boas. Achava que eu não era suficiente. Sofia parou de escrever e me olhou. Mas você conseguiu coisas boas, ela disse como se fosse óbvio. Você se formou, tem um trabalho legal, cuidou de mim sozinha. Exatamente, eu respondi. Às vezes as pessoas não conseguem ver o potencial dos outros. Seu pai foi uma dessas pessoas. Sofia voltou para a lição, mas eu sabia que a conversa não tinha terminado. Era só o começo de muitas conversas que teríamos sobre Ricardo, sobre família, sobre as escolhas que as pessoas fazem. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, fiquei pensando sobre o futuro, sobre se um dia eu permitiria que Ricardo conhecesse a filha, sobre se ele realmente tinha mudado ou se era só circunstância.
sobre o que era melhor para Sofia, que era a única coisa que importava no final das contas. 2 anos se passaram. Sofia agora tinha 10 anos e continuava sendo uma criança brilhante, curiosa, cheia de sonhos próprios. Eu tinha sido promovida novamente, agora era coordenadora administrativa na empresa e conseguimos nos mudar para um apartamento maior. Não era luxo, mas era conforto conquistado com muito trabalho e determinação. Foi numa tarde de sábado que tudo mudou novamente. Sofia e eu estávamos no parque próximo ao nosso prédio quando ela viu Ricardo sentado num banco, sozinho, alimentando os pombos. Ela não o reconheceu, mas algo nele a intrigou. "Mamãe, aquele homem parece triste", ela disse, apontando discretamente. Eu olhei e vi que ela estava certa. Ricardo parecia diferente. Mais magro, cabelos grisalhos, uma melancolia profunda no rosto. Estava vestindo roupas simples, mas limpas, não mais o uniforme da empresa de limpeza. Sofia, com aquela bondade natural das crianças, disse: "Vamos falar com ele?" Antes que eu pudesse dizer não, ela já estava caminhando em direção ao banco. Meu coração acelerou. Era o momento que eu sempre soube que chegaria, mas para o qual nunca me senti preparada. Sofia parou na frente de Ricardo e disse: "O senhor está bem?" Ricardo levantou os olhos e quase deixou cair o saquinho de milho que estava segurando. Olhou para Sofia com uma emoção intensa, depois me viu chegando perto e entendeu tudo. "Eu estou bem, obrigado por perguntar", ele disse para Sofia, a voz tremendo ligeiramente. "E você, está se divertindo no parque?" "Estou sim. Vim com minha mãe. Ela é administradora, sabia? Ela se formou na faculdade e agora tem um trabalho muito importante." Sofia falava com orgulho, e eu senti meu peito apertar. Ela sempre falava de mim assim, como se eu fosse a pessoa mais incrível do mundo. Ricardo olhou para mim por cima da cabeça de Sofia. "Sua mãe é realmente muito especial", ele disse, e havia sinceridade absoluta na voz. "Uma das mulheres mais determinadas que já conheci." Sofia sorriu, satisfeita com a confirmação. "O senhor conhece minha mãe?" "Conheço há muito tempo", Ricardo respondeu, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Sempre soube que ela conseguiria coisas incríveis." Era mentira, claro, mas uma mentira gentil, apropriada para uma criança. Sofia olhou para mim, depois para ele, e sua inteligência aguçada começou a conectar pontos. "Meu nome é Sofia", ela disse. "E o senhor é?" Ricardo respirou fundo. "Ricardo", ele disse simplesmente. Vi o momento exato em que Sofia fez a conexão. Ela tinha ouvido o nome antes, nas poucas vezes que conversamos sobre o pai dela. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. "Você é meu pai", ela disse. Não era pergunta, era afirmação. Crianças têm essa capacidade de ir direto ao ponto, sem rodeios. Ricardo assentiu, os olhos marejando. "Sou", ele disse. "Sinto muito por não ter estado presente." Sofia o estudou por um longo momento. Depois olhou para mim, buscando orientação sobre como reagir. Sentei ao lado dela no banco, passando o braço por seus ombros. "É ele", eu confirmei. "Mas você não precisa sentir nada específico sobre isso. Pode fazer as perguntas que quiser, ou pode não fazer nenhuma. Depende de você." "Por que você foi embora?" Sofia perguntou direto para Ricardo. Era a pergunta que eu temia, mas que sabia que viria. Ricardo olhou para as próprias mãos antes de responder. "Porque fui covarde", ele disse. "Sua mãe estava lutando para conseguir coisas boas, e eu tive medo que ela fosse melhor que eu, então eu fui embora, em vez de tentar ser melhor também." Sofia processou a resposta. "Isso foi uma decisão estúpida", ela disse finalmente. Ricardo riu. Um riso triste, mas genuíno. "Foi mesmo. A mais estúpida da minha vida." Sofia assentiu, como se isso esclarecesse tudo. "Você está melhor agora?" ela perguntou. "Estou tentando ser." Ricardo respondeu. "Aprendi que era eu quem não era bom o suficiente, não sua mãe. Ela sempre foi incrível. Só demorei para perceber."
Olhou para mim. E agora é tarde demais para mudar o passado, mas não é tarde demais para pedir desculpas. Sofia ficou em silêncio por alguns minutos pensando. Então disse: Você pode vir jantar com a gente domingo? A pergunta nos surpreendeu. Sofia. Eu comecei, mas ela me interrompeu. Mamãe, ele parece que aprendeu a lição, e você sempre diz que todo mundo merece uma segunda chance se realmente mudou. Olhei para Ricardo, que estava claramente emocionado. Uma chance, eu disse, para conhecer sua filha, não para mais nada. Ele assentiu, entendendo perfeitamente os limites. É tudo o que estou pedindo, ele disse. Se você chegou até aqui, se esta história te impactou, deixe um comentário contando o que você teria feito no meu lugar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que nossa verdadeira força aparece quando somos testados. E se ainda não está inscrito, o que está esperando? Aqui tem mais histórias de superação como esta. Às vezes, o maior triunfo não é se vingar de quem duvidou de você. É se tornar tão forte que a opinião dessa pessoa simplesmente não importa mais.